Fala aí, meus amigos investidores de Bitcoin, criptomoedas, altcoins, como vão vocês nessa manhã maravilhosa de sabadão? A gente tem um mercado extremamente interessante, pessoal, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, muito entretenimento nas notícias e muito dinheiro rolando na mesa agora. A gente tem já grandes players falando que o ouro está morto e o Bitcoin se move. Uma loucura isso, tá? O ouro sempre será ouro porque ele tem usabilidade e o Bitcoin sempre será Bitcoin porque vai ser a maior reserva de valor do planeta, porque é mais fácil você comprar Bitcoins do que ouro. Eu particularmente nunca comprei ouro de fato para estocar e guardar, mas o Bitcoin a gente consegue comprar. Eu acho que em algum momento o Bitcoin vai passar o ouro, tá? E quem tiver Bitcoin pode ser os futuros milionários, porque o preço do Bitcoin ainda deve disparar em muitos milhares e milhares de dólares. Mas a gente está aí falando sobre a maior criptomoeda do planeta, tá? Já tem executivo falando em adoção em massa do Bitcoin no meio corporativo. Isso já começou a acontecer, tá, pessoal? Empresas como Google, que já compram e aprovaram as reservas de Bitcoin, e outras empresas que já aprovam reservas de Bitcoin, vão fazer com que o preço da criptomoeda dispare, mas dispare muito grande ainda na alta. Nós ainda vamos ter o corte da taxa de juros, injeção de capital no mercado. A gente tem jogo de criptografia sendo lançado com própria criptomoeda, como é o caso do jogo do Peaky Blinders. Para quem assistiu a série e gosta de séries como eu, adorei, é uma das melhores séries que eu já assisti, a Peaky Blinders. Agora vai ter aí a criptomoeda, né? Então a gente tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Os bancos estão começando a ofertar criptomoedas, as fintechs estão começando a ofertar criptomoedas e você vai ficar do lado de fora, só você não tem bitcoins ou altcoins. Você teve a janela para comprar quando estava todo mundo gritando, desesperado, que tá caindo tudo, tá caindo tudo. Hoje você tem uma janela de compra muito, mas muito extrema e interessante para comprar. Se você não conseguiu comprar quando estava todo mundo gritando, ai, vai cair, vai derreter, não sei o que, porque o índice de ganância e medo chegou em posições extremas. Se você olha o mercado como um todo, a gente teve a mínima do índice de medo e ganância no extremo agora em 10 de março de 2025. E se você parar para analisar o preço do Bitcoin em 10 de março de 2025, vou colocar pelo semanal só para você ter uma noção aqui de como que estava esse preço em 10 de março de 2025, ó. O preço estava em um fundo do fundo do fundo. O Bitcoin estava 77 mil dólares. Agora imagina qualquer altcoin em 10 de março, onde é que estava? Vou pegar exemplo aqui, tá mais fácil, da FET. 10 de março, a FET estava onde? No fundo do fundo do fundo. Fevereiro, olha onde é que estava, 10 de março. E veja que criptomoedas de inteligência artificial, com uma narrativa muito forte, com um projeto muito bom, estavam nos fundos dos fundos dos fundos. Então você vai pegar o Bitcoin e vai analisar da seguinte maneira: se o Bitcoin começou uma alta, e aí você tem que entender que isso começou lá atrás, tá? Quando ele saiu dos 15 mil dólares e puxou o mercado para também altas de mais de 100, 200, 300% para alguns altcoins. Solana, por exemplo, subiu mais de 1000%. Você está vendo o movimento se repetindo um topo para tentar uma nova tentativa de topo, um topo maior ainda. O mercado está chegando nos 3 trilhões de dólares. Tá? O novo presidente da SEC, o Paul Altkins, sinaliza mudanças drásticas em ativos digitais. Esses caras vão empurrar as criptomoedas para outro patamar.
Quando a liquidez chegar no mercado, quando o dinheiro chegar no mercado, ele vai fazer milionários em altcoins. Então, se você não estiver comprado em criptomoedas, talvez nessa grande última pernada de alta, e eu acredito que vai ser a grande última pernada de alta antes de uma lateralização e um recuo, um bear market, um inverno cripto, você não vai ganhar dinheiro. Essa foi a pior alt-season, a mais estranha, a mais difícil. Pode se tornar a melhor alt-season, porém continua sendo a mais estranha, porém a que vai dar mais dinheiro para o mercado. Se não fosse as 14.400 criptomoedas criadas no mercado, nós teríamos um alt-season muito melhor. Só que as meme coins e esse monte de criptomoeda scam que não serve para nada, essa enxurrada de criptomoeda atrapalhou muito o mercado. Hoje a gente ainda tem um market cap que as altcoins ainda dominam 7%, excluindo as top 10 do mercado. O Bitcoin fica com 69% de todo o dinheiro e o que resta fica entre Ethereum, Solana, XRP, Doge, ADA, mas para mim a melhor do ano foi a Solana, tá? Indiscutivelmente falando, a Solana foi uma máquina de produzir dinheiro em 2023/2024. Então, para mim a melhor cripto aí de todas foi a Solana. Se você analisar tudo o que está acontecendo, tá? A dominância do Bitcoin está em 64%. Só o Bitcoin tem 1.870 bilhões de dólares. O gráfico de orders está voltando a subir. Meus amigos, quando esse gráfico das altcoins romperem e firmarem aqui em cima, porque eu ainda encaro isso aqui como um falso rompimento até que o preço acelere para os 300 bi de dólares. Porque se isso aqui for um falso rompimento, a gente volta a ter quedas. Então, estou esperando uma confirmação de alta para os 300 bi, depois eu espero um pullback, depois eu espero o maior rompimento da história. Estou esperando o mercado de altcoins a 700 bilhões de dólares. Se isso de fato acontecer, vai ter criptomoeda que vai subir muito mais do que o topo histórico, muito mais do que 1000%. Se você comprou altcoins no fundo do poço em 2023, assim como acho que a mais profunda que eu comprei foi a Shiba Inu, vocês vão ver essa multiplicação de capital brutal, tá, pessoal? Então eu tô com expectativa enorme para essa grande alta. O Bitcoin, como eu falei com vocês no final de semana, e já chega deixando um like aí, tornando-se inscrito do canal, pessoal, tornando-se membro, a gente deixa vídeos aí todos os dias para vocês. Bitcoin tem aí a possibilidade de ficar andando no lateral aqui no final de semana, entre hoje e amanhã, vai ficar oscilando aqui numa região muito curta, não tem muito o que se fazer, ó, porque quando você olha para o gráfico de 4 horas, ó, tá muito curtinho o range entre os 95 e os 92 aqui. Para o Bitcoin é um range bastante curto, tá? Um range aí de quantos por cento? Deixa eu ver aqui. Um range de 3% aí, mais ou menos. Pode ainda vir testar nesse final de semana a média móvel de 50 nos 89 mil, 90 mil dólares. E depois ainda voltar a subir mais forte, tá? Seria saudável, pessoal, fique tranquilo que essa queda aqui é uma queda extremamente saudável. Caso o Bitcoin continue fazendo fractais acima da média móvel de 20, ó, porque é o que ele está fazendo, ó, testando esses fractais, ele vai subir bem devagarzinho, porque no final de semana costuma ter menos liquidez, tá? Então, vamos ver o que vai acontecer. Gráfico do diário, você vê que ele já está meio que perdendo uma força compradora, mas também não tem força vendedora para empurrar para um reteste dos 91 mil dólares, que seria a média de 8. Aqui o Bitcoin está fazendo o que eu chamo de setup dos deuses, pessoal. Se esse setup se confirmar, nós vamos ter outra gigantesca pernada de alta.
que é o preço rompendo todas as médias móveis e todas as médias móveis em seguidas rompendo a 200, tá? Então isso acontece e aí o trade fica aquele trade absurdo de alta, é sempre assim um setup de grandes altas, tá? Eu sou Raulmaro Criptomoedas. Se você gosta do meu conteúdo, aproveita, deixa o like e torne-se inscrito aqui do canal. Lembrando que eu não dou recomendação de compra ou de venda. Aquele abraço para vocês, até a próxima e foi.